Bom, quando a gente fala sobre turbomáquinas, é uma plataforma de petróleo, nós estamos falando do coração da plataforma, do coração da produção de petróleo, que é realmente a parte de geração de energia e de compressão. Eu não quero aqui envaidecer ninguém, né? Falar assim, o meu setor é melhor do que o outro. Cada setor tem o seu valor, né? Claro, quem trabalha na área de subsídio tem o seu valor, perfuração de petróleo, cada um tem. Mas quando a gente está falando de uma plataforma de produção de petróleo, você precisa muita energia. Por quê? Para você fazer escoar o petróleo do fundo do mar para chegar até as refinarias, você tem uma cadeia de produção muito interessante. E você precisa fazer com que esse petróleo, né, possa fluir e ele vai para os separadores, e agora você tem esse petróleo disponível ali. E se você não tiver uma bomba para você jogar ele para offload, seja para um navio aliviador ou até mesmo para, né, os oleodutos, você não tem como produzir o petróleo. Então você vai chegar a um ponto que você não tem mais o que fazer com o petróleo. Então você precisa de energia, bem como também para você comprimir esse gás. Afinal de contas, o petróleo traz consigo muito gás, e esse gás agora ele precisa também ser encaminhado para o gasoduto ou até mesmo para fazer, né, ali o que a gente chama de gas lift. Mas seja por um lado ou pelo outro, você precisa encaminhar esse petróleo, e para isso você precisa de energia. Então, quando nós olhamos uma plataforma de petróleo, você tem ali um consumo de energia na fase de 50 a 70 megawatts. Então, isso é um consumo de energia muito grande. E sem essa energia, você não consegue produzir. Plataformas mais antigas, né, você tinha uma consideração que era as turbomáquinas usadas, os turbogeradores, os turbocompressores para comprimir gás e motogeradores para gerar energia elétrica. Com o passar do tempo, né, a otimização dos processos, dos projetos aí, fez com que você tivesse maiores turbinas para gerar energia e você tivesse motocompressores. Então, tipicamente nas plataformas mais modernas, você tem um turbogerador, uma turbina acionando um gerador elétrico. Esse gerador elétrico então distribui energia para toda a plataforma, seja para a área de segurança, para a área de iluminação, para a habitabilidade, né, que é o casario, cozinha, né, escritórios, como também para a área de processos, as bombas de transferência, bomba de injeção de água, que são os equipamentos maiores, e também os motocompressores. Esse compressor, para você ver, ter uma ideia, na P55 a gente tem um compressor, né, da MAN, e que ele é acionado por um motor elétrico de 15,7 megawatts. Imagine o tamanho de um motor de 15 megawatts. Então é um motor muito grande. Então você tem esse consumo muito grande de energia. Por isso que quando algumas pessoas falam, né, que sem as turbinas a plataforma não produz, exatamente por isso, porque você precisa da energia elétrica para acionar tudo na plataforma. Embora você tenha ali motores a Caterpillar, né, aqueles motogeradores auxiliares de emergência, eles servem apenas para condições emergenciais na plataforma. Por exemplo, você teve uma queda de potencial, parou as turbinas e você precisa garantir a iluminação, você precisa garantir muitas vezes a segurança da plataforma. Então você tem motores auxiliares que eles vão então suprir aquela carga base, mas você não produz petróleo com esses motogeradores. Então, quando alguém diz assim, o coração da plataforma são as turbinas, ele está dizendo exatamente que sem energia dos turbogeradores ou dos turbocompressores, você não tem como produzir. O que isso faz com que você tenha uma valorização maior do profissional de que trabalha com aquilo, né? E aí eu faço uso, não gosto muito de usar isso, porque parece que você está categorizando um profissional melhor que o outro. Mas olha, alguém falou assim, se a turbina é o coração da plataforma, o cardiologista ele tem o seu valor. É verdade, né? Quem cuida do coração da plataforma, ele acaba tendo, né, condições de ter um valor maior naquilo que ele executa. Haja visto que qualquer pane que você tenha nos turbogeradores, você tem então uma correria muito grande na plataforma, não é? Porque você tem ali uma queda dos TGs e então logo, rapidamente vão chamar, né, algumas plataformas chamam de TBM, né, ou CGM, que é o grupo de turbomáquina ou coordenação de grandes máquinas. Então essas pessoas são rapidamente chamadas, né, para poder ser envolvidas e resolver o problema. Rapidamente é desencadeado, né, faina de emergência. Durante todos esses 18 anos que trabalhei na Petrobras, né,
trabalhei sempre na área de turbomáquina, então sempre fui muito exigido por isso, né? Muitas vezes varando a noite aí, seja na plataforma ou até mesmo na engenharia em terra, alguém demandando, cara, a gente está tendo um problema aqui, e aí, cara, o GEPLAT, o gerente geral, né, todo mundo se envolve no problema, porque enquanto não volta os turbogeradores, você não volta com a plataforma, não volta a produzir petróleo. E isso, né, prejuízos gigantescos. Vamos fazer conta? Eu gosto sempre de fazer conta, porque toda vez que eu recebia, né, alguém novo na minha equipe, a primeira coisa que eu fazia era conta com ele. Olha, eu quero que você saiba o valor do teu trabalho aqui. Aqui, ó, Alvarenga diz assim, tudo depende de energia, não é? Claro, é isso aí mesmo, Alvarenga. Exatamente o que você está colocando aí, né? A gente sabe quando falta energia na nossa casa, a correria que dá, não é? Quando falta energia em qualquer setor, imagine no hospital, né? Então, quando você tem uma plataforma ou uma unidade termoelétrica, quando você para as turbinas, né, você para a fonte de geração. Então, isso traz problemas. E é para você ter uma ideia de plataforma de petróleo. Olha só, uma plataforma de petróleo produz em média, né, ou algumas plataformas produzem 150 mil barris de petróleo. Se você multiplicar isso daqui pelo valor, né, do dólar, quanto que vale o dólar, né, hoje? Está valendo quanto? O barril de petróleo, né? Vamos botar aí o barril de petróleo valendo 100 dólares. Já vai para 15 milhões. Se você multiplicar isso daqui por 5, que seria o valor aí do câmbio aí, né? Estaria em torno de 75 milhões de produção. Imagine só um prejuízo de 75 milhões. Quem é que não vai estar preocupado com isso? Quem é que não vai bater na sua porta? Então, um profissional que lida com essas cifras, ele certamente, né, pode alcançar o seu valor em função disso daí. Então, se você entende bem qual é o papel das turbomáquinas de uma plataforma de petróleo, você vai encontrar o valor da sua mão de obra na execução desse trabalho. Por que eu acho que isso é importante, né? Olha, quando eu desenhei minha carreira profissional, e ontem nós fizemos uma live falando sobre isso, né? E o tema da live de ontem foi exatamente sobre isso, né? Como é que a gente encontra uma porta? E eu sempre gosto de dizer que o ponto de partida é onde você está. A gente quer partir do pressuposto de o dia que eu chegar. Não. Onde você está hoje? O que você faz hoje? O que você almeja? Então, partindo desse pressuposto, né, de que você deseja uma carreira profissional, você vai olhar exatamente aquilo que tem maior rentabilidade. Né? Se você vai trabalhar com uma área de topside, que é na área de turbomáquina, certamente, se essa área é muito valorizada, um profissional que se destaca nessa área, ele também tem o seu valor. E aí teve alguém que colocou para mim aqui, e aí o pessoal da minha equipe compartilhou comigo, disse aí, o que você acha disso aqui? E assim, nada contra a pessoa, ele apenas, e achei até muito legal, não vou falar o nome dele aqui, porque eu acho que não precisamos fazer isso, mas eu achei bem interessante o ponto de vista dele, né? Ele falou assim, olha, o problema é o valor do seu curso depois desses dias grátis. Eu estava falando sobre o curso grátis que a gente vai ter, né? 3 dias de treinamento grátis, que a gente fala, e já tem aí há muitas e muitas vezes. Então, o treinamento gratuito, né? 3 dias de treinamento gratuito. E eu falei assim, cara, o treinamento gratuito é legal. Ele falou assim, ó, o problema é que depois desses dias grátis, você quer cobrar um valor absurdo. E aí ele falou assim, ó, chega a ser R$4.000 ou mais o valor desse curso. Um absurdo. Repete aqui, um absurdo. Bom, primeiro que não é R$4.000 e também não é mais do que isso. Não é? O treinamento que a gente vende para quem deseja, depois é R$2.597. E é um treinamento completo. Mas assim, não vou contestar isso aqui porque eu sei que o treinamento vale mais do que R$4.000. Não, mas não é isso que eu quero contestar. Mas ele diz aqui, ó, muita gente não tem condições de pagar este valor. Eu também sei disso. E ele bota aqui, o curso de pintura industrial não passa da casa dos 3.000. Aí quando ele colocou isso aqui, eu fiquei pensando assim, ó. Bom, ele talvez não conheça bem o mercado de turbomáquina. E talvez quando um profissional não conhece o mercado, ele não sabe dar valor a uma coisa em relação a outra.
E não é nada contra o cara que é montador de andame, o cara que é pintor, nada disso. No início da minha carreira eu consertava bicicleta, né? Meu pai fazia portão, então eu não acho que uma profissão é melhor que a outra. Mas quando eu estou dizendo sobre valor de mercado e o que se remunera, é claro que alguém que pinta uma superfície, ele tem o seu valor e parabéns por isso. Porém, quantas pessoas conseguem desenvolver essa atividade? Quanto tempo um profissional precisa ser treinado para que ele tenha habilidades de pintar uma superfície? Tanto de preparar a superfície como pintar. Então, ele acha que o treinamento de pintura não é caro por 13 mil reais. Mas um curso de turbomáquina, ele acha muito caro por 4 mil reais. Então, olha só. Olha o que a falta de conhecimento pode gerar. Então, assim, quantas pessoas você encontraria para você pintar a superfície? Quantas pessoas você encontraria para poder fazer, né, uma manutenção de uma turbina? Então o mercado vai remunerar um em detrimento ao outro justamente por dois fatores: pela proficiência, quanto tempo leva e quanto custa para formar um profissional. Então assim, a Siemens, a Petrobras, a Ingeman, né, a CSE, elas entram em contato comigo e falam assim: cara, preciso de um treinamento urgente de alguém. Então ela sabe que formar um profissional de turbomáquina não é de uma hora para outra, é um processo e que leva tempo. Por quê? Porque o equipamento ele tem complexidade, ele é muito complexo, não é simples, né? Ele também tem um custo muito alto, porque o preço de uma turbina ultrapassa 40 milhões. Eu estou falando só da turbina, não estou falando do trem inteiro, não. Só da turbina, 40 milhões. Quando nós estamos falando também da exigência, do custo, a gente viu aqui que um dia de produção dá 75 milhões. Então, por saber disso tudo, o profissional dessa área, ele tem um valor agregado a isso. Ah, Isaías, mas eu conheço gente que trabalha nessa área e ganha menos que um pintor. Mas é claro, eu também acho isso óbvio. Porque um pintor que ele tem excelência, ele vai ganhar muito mais do que um médico que não tenha, né, nenhuma habilidade no que ele faz, né? Você imagine um médico na sua cidade aí, que ele já matou 3 pessoas na cirurgia, então ele não tem valor para você. Então, um profissional também que não tem experiência na área de turbomáquina, ele não tem valor agregado. Porém, né, quando você olha profissionais que se desenvolveram, cresceram na carreira, puderam desenvolver a proficiência naquilo, o valor dele é muito grande. Então eu conheço profissionais de turbomáquina que ganham 40 mil, que ganham 50 mil. Eu tenho colegas meus que ganham 900 mil por ano na área de turbomáquina. Então assim, você vai falar que é absurdo, né? Eu vou aqui e talvez uma das coisas que às vezes o pessoal fala para mim assim: cara, compartilhe. Eu não sinto a vontade de ficar compartilhando o que fulano, o que ciclano ganha. Mas se você procurar um profissional de uma grande empresa, um cara que resolve problemas, você vai ver que o salário dele não é de um pintor, não é de um montador de andame, não é de um ajustador mecânico. Por que não é? Não é porque ele é mais bonito, não é porque ele é mais inteligente, não. É porque ele desenvolveu o trabalho, né, com proficiência, e a sua mão de obra se tornou rara naquele trabalho. Eu ontem estava vendo um programa bem interessante. Oi, o Cardoso Oliveira, o Kleber, está no aeroporto e fala: ô, cara, legal, embarcar na P31, leva o meu abraço lá pro pessoal de Albacora, tá bom? Pessoal da P31, leva o meu abraço pro pessoal lá, tá bom? Então, olha só, eu estava vendo ontem um programa aí na Netflix. O cara, ele restaurava equipamento. Ele pegava um carro aí de 60 anos de idade, e ele pegava aquele carro e ia trabalhando, ia remodelando, tornava algo extraordinário. E quando você olha quanto que um camarada desse ganha, certamente ele ganha muito mais do que um camarada que trabalha na montadora de um carro hoje. Você, cara, como pode? É porque ele se tornou uma mão de obra rara. Ele não é um cara comum. Para você ter um cara na montadora hoje, seja da GM, seja da Tesla, é um cara que foi treinado por um processo e ele consegue executar. Mas um cara que é de restauração, de pegar,
manualmente. Então a mão de obra dele se tornou tão exclusiva, que se tornou rara, que se tornou cara. Então é uma mão de obra diferenciada. O que eu trabalhei ao longo de toda a minha jornada de trabalho é tornar a minha mão de obra diferenciada. E é por isso que você está me ouvindo aqui. Você não está me ouvindo aqui porque você gosta de mim, porque você foi indicado por alguém. Não, é porque você viu que a minha história teve um resultado. E que você talvez deseja também um resultado para a sua história. Então a minha história pode influenciar na sua história. Por quê? Porque ao longo da minha história eu fiz aquilo que era excepcional. Eu tentei, eu não sou um cara perfeito, mas tudo que eu apanhei a fazer, eu vou fazer da melhor forma. Eu gosto de ter um texto bíblico que diz, né? Tudo que vier à tua mão para fazer, faça da melhor forma, como se você estivesse fazendo a Deus e não os homens. E eu sempre gostei disso. O meu chefe pode não merecer, a empresa pode não merecer, mas Deus merece. Então eu faço como se eu fizesse para Deus, de uma forma extraordinária, da melhor forma possível. Então por isso, né, eu consegui crescer e me tornar um profissional raro. Então, quando eu tenho hoje aqui muito trabalho, ou seja, eu tenho que terminar essa live, e tenho que fazer uma proposta para poder dar um treinamento em uma termoelétrica. Eu tenho que fazer uma investigação de uma falha em uma termoelétrica. Por que o cara liga para mim e fala, cara, me manda logo essa proposta? Cara, você volta quando para o Brasil? O cara estava esperando. Por que isso? Não é porque ele gosta de mim, é porque aquilo que eu vou fazer resolve o problema dele. Então o gerente que está lá, ele não quer trip na unidade dele. Ele não quer que tenha problemas na turbina dele. Então ele quer contratar alguém que possa treinar a sua equipe, que possa resolver os seus problemas e isso gerar recursos. E quanto mais dinheiro gera para ele, melhores condições ele tem de pagar por aquilo que eu faço. Faz sentido isso? Então quando nós olhamos uma turbina em uma plataforma ou em uma termoelétrica, ela tem um papel central. E porque ela tem um papel central, quem cuida dela também tem protagonismo. Então não quero dizer que um pintor não tem valor. Não é isso. E eu queria explicar muito isso para esse colega aqui. Não é que o treinamento de turbina é caro. Mas olha, com 1 ano eu consigo ser alguém muito habilidoso na área de pintura industrial. Agora, para você ter um bom profissional de turbomáquina, você não fica bom, você não tem habilidade de resolver qualquer problema se você não tem pelo menos 15 anos trabalhando naquilo, para que você tenha uma vivência de muitos problemas. Então, essa é a diferença. Então, quando eu coloco o meu treinamento a R$ 2.597, eu não acho que isso está caro, porque eu investi muito, mas muito mais para poder gerar o conteúdo e eu colocar dentro desse treinamento. Então, eu só queria justificar isso, né? E de longe, eu não fico chateado nem nada com isso daí, né? Não fico aborrecido com isso. Quando alguém fala assim, não, mas ele fala assim, é um absurdo, pessoas não podem pagar. Cara, legal, eu também entendo que pessoas não podem pagar. E veja, eu tenho mais de 1.500 pessoas que eu formei gratuitamente. Não sou um mercenário. E aí o cara que não pode pagar o treinamento, ele tem um treinamento online que eu estou dando. Ah, mas esse online é muito pequeno. Cara, vem aqui em Campos. Eu tenho aqui uma igreja que dá 2 cestas básicas. Se puder. Tem gente que não pode dar e não dá cesta básica. Tem gente que não pode dar uma cesta básica. Eu ainda pago o hotel para ele ficar em Campos e fazer o treinamento de 1 semana comigo aqui. Então não é uma questão financeira. Ah, por que você não dá treinamento para todo mundo? Olha, simples fato. Primeiro, aquilo que é gratuito, você não valoriza. Eu vou dar o treinamento, olha, essa live é gratuita. Quantas pessoas precisariam ouvir o que eu estou falando aqui? Quantos estão aqui? Não é? Quantas pessoas estão, não, dá de graça, eu vejo quando eu quiser. Não, a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem em nossa mão. Da mesma maneira que eu quero que você valorize também a sua mão de obra. Se você está num local e a empresa não paga o seu valor, você vai para uma empresa que paga o seu valor. Valoriza a sua mão de obra. Mas eu também preciso valorizar a minha. E aí o camarada, né, botou aqui, ó. Fora que o mercado desvalorizado, que só contrata pessoas com experiência ou com indicação,
depois que terminar o curso, pagando 4 mil por mês, você me garante emprego? Bom, primeiro que o treinamento nunca foi 4 mil e nunca foi 4 mil por mês. O treinamento que a gente tem na Hotmart, ele é o valor de 2.597 e ele fica por 2 anos, para você ver quantas vezes você quiser. E aí o cara fala assim, você garante o emprego? Olha, quando eu fiz meu curso técnico, ninguém me falou assim, olha, você faz um curso técnico e você tem garantia que você vai trabalhar 18 anos na Petrobras, mais 4 anos em Furnas, mais 4 anos na El Paso. E você vai ter um alto salário, você vai poder construir uma bela casa, você vai poder pagar a faculdade da sua esposa, dos seus filhos, você vai poder ter um carro, uma casa na praia, viajar para o exterior. Ninguém nunca me prometeu isso. Ninguém nunca me prometeu e ninguém nunca garantiu isso. Quando eu olhei para o mercado, eu falei assim, olha, se eu me dedicar, se eu me tornar uma pessoa diferenciada, eu consigo isso. Eu vi pessoas que conseguiam. E então todos os dias eu fiz o meu melhor para que pudesse alcançar. Mas ninguém vai dar um curso técnico para você, meu amigo, e vai te dar garantias. Isso não é fácil, né? Você faz o curso, paga 2.597 e fala, Isaías, agora você arranja um emprego para mim. Aí eu arranjo um emprego, você faz um trabalho qualquer, e aí é demitido, você agora você me arranja outro. E aí você me arranja outro. A vida não é assim, gente. A vida não é assim, né? Então, o que eu quero dizer é que na área de turbomáquina é uma área promissora. Eu sou grato a Deus por tudo que eu conquistei na área de turbomáquina. E eu sou ladeado por pessoas que também tiveram muito sucesso. Pessoas que começaram a trabalhar comigo como trainee e hoje são gerentes. Pessoas que hoje são consultores. Então tenho vários colegas na Petrobras e fora dela que têm uma alta performance e têm altos salários. São pessoas diferenciadas. Mas não é para todo mundo. É para quem pode pegar e colocar o seu melhor. Da mesma maneira que você vai olhar assim, ó, uma bomba de 2 HP nunca será uma turbina. E aqui, ó, o cara que conserta essa bomba de 2 HP, ele nunca, né, vai ter o salário de um cara que conserta uma turbina de, né, 70 mil HP. Então, é importante a gente conhecer isso daí. E assim, ó, pessoal, é de uma hora para outra que entra. Não, tem um processo. O importante é você saber se você está no processo. Se você sabe o papel das turbomáquinas em uma plataforma de petróleo, se você sabe o papel de uma turbomáquina em uma empresa, né, de energia, em uma termoelétrica, certamente você vai saber o protagonismo dela e você vai fazer parte da história dessa empresa, servindo, né, com a sua mão de obra, não apenas operando, fazendo manutenção, fazendo melhorias, né, fazendo com que o equipamento tenha o melhor valor e agregue valor, né? Quanto mais a empresa ganha com aquele equipamento, melhores condições ela tem de remunerar os seus profissionais, aqueles que tratam dessa área aí, tá bom? Deixa eu responder que algumas pessoas colocaram aqui. Pessoal, não é um desabafo não, tá, pessoal? Eu só fiz um comentário e não estou nem triste com um colega que fez isso, tanto é que eu não vou colocar. Ele talvez tenha falado isso porque ele não conhece o mercado. Talvez é alguém que sonha trabalhar, que tenha se esforçado muito, mas ainda não teve resultados. Então ele acha que tudo é muito caro, né? Ó, o Bruno falou assim, ó, trabalhei 9 anos na Sotrec com motores Caterpillar. Gostaria de migrar para a área de turbo máquinas. Como conseguir entrar? Ô, Bruno, legal, cara, ó. Você já tem um passo. Você já tem um passo dentro, porque você conhece geração, né? Então, um cara que trabalha na Sotrec e não sei o que você desenvolve na Sotrec, mas a Sotrec é uma empresa muito boa e ela exige de o cara conhecer mecânica, eletrônica e elétrica. Então agora você vai dar um passo maior para você conhecer a área de turbinas, seja turbina a gás, turbina a vapor, seja uma termoelétrica, uma unidade offshore, você vai ver toda essa complexidade de um equipamento muito mais robusto, né? E que esse equipamento, né, são as turbinas, elas estão em um nível, né, bem acima, né? Elas são com uma geração principal, não com uma geração auxiliar. Então certamente você já viu a correria que dá quando passa para um gerador desse em uma empresa em que um motogerador, às vezes de 1.2 GB, né, 1.2 mega, né, ou 750 kVA, que é um motor típico da Caterpillar, imagine a correria que dá. Agora imagine quando você tem um gerador de 150 mega, um gerador às vezes de 40 mega, de 25 mega, que é o típico em uma plataforma de petróleo.
a correria que dá. Então, cara, vem com a gente aí no curso, né, que a gente vai ter o online, né? Então a gente vai ter bastante conteúdo sobre isso aí. Não perca na semana que vem, tá legal? Deixa eu ver mais alguém que perguntou assim, ó. O David perguntou assim, ó. Poderia criar uma parceria com as empresas para nos indicar como recém-formados. Seria bom. Cara, isso mesmo, ó. Todos os alunos que eu tenho, né, que passam pelo curso de especialista em turbinas a gás, eu tenho um banco de dados compartilhado com algumas empresas que eu, então, coloco esses profissionais, né, na vitrine, na prateleira dele. Eu não posso garantir, eu não posso prometer, porque a seleção é o RH da empresa. Eu não posso chegar. Às vezes alguém me pede uma indicação, mas é muito difícil para mim escolher entre meus alunos quem é que eu vou indicar. Mas olha, quando você faz um curso de especialização, eu coloco, né, o seu currículo junto a empresas de RH na área. A Engeman, por exemplo, tem uma parceria. A Engeman é uma empresa que trabalha na área de turbomáquinas, né, de manutenção, e eu tenho uma parceria com ela que, ao final do treinamento, eu atualizo o banco de dados para quando ela precisa encontrar um profissional, ela já encontre ali dentro daquele banco de dados. Por quê? Né? Entendimento meu e da Engeman é justamente isso. Olha, um camarada que ele está fazendo um curso voluntariamente, ele que dá um passo, ele pega dos seus próprios recursos e investe no treinamento, ele está à frente do camarada que senta e espera ser contratado para a empresa pagar o treinamento. A Engeman compra o treinamento comigo, né? Então eu forneço treinamento para a Engeman. Então a Engeman, quando ela tem que dar treinamento à equipe dela, ela contrata comigo. Então eu forneço a mão de obra, o treinamento para ela. Mas não é só a economia que ela quer ter em ter um funcionário que já foi treinado. Não é só isso que ela tem interesse. A Engeman tem interesse de ver um camarada que já tem por si próprio vontade de crescer profissionalmente. Porque acontece muito isso, né? Olha, o cara fica esperando o dia que for contratado, a empresa dá o treinamento e às vezes ele não valoriza aquilo dali, ele sempre vai esperar que alguém faça. Cara, nenhum problema quanto a isso. Você não está errado em fazer isso. Só que algumas empresas já sabem disso, né? É um risco que ela corre, contratar alguém, formar e o cara não ter motivação. Quando ela pega um camarada que já teve energia, vontade, e ele mesmo pagou um treinamento de R$ 2.500 para poder fazer, ele fez um curso online, ele está ligado então nesse network, então esse cara tem um valor diferenciado. Então, por isso aí, o Davidson, a gente tem essas parcerias aí, né? Bom, deixa eu ver mais aqui. O problema desses cursos caros é que aos poucos vocês passam a mesma coisa gratuitamente. Ô Daniel, cara, eu deixaria até alguém que já é aluno aqui, que de repente tem algum aluno aí, para você ver. Olha só, eu não faço nenhuma cerimônia, nenhuma economia de passar todo o conteúdo que eu sei pelas lives que eu dou. Isso aqui é impossível eu passar todo o conteúdo de um treinamento de 60 horas pelas lives que a gente dá. Então, isso não é um problema, né? Acaba sendo uma generosidade, Daniel, de a gente poder compartilhar o conhecimento, porque isso motiva, encoraja, muitas vezes responde dúvidas. Às vezes o cara está com uma dúvida lá e às vezes uma live aqui sobre o sistema de combustível, ele vai lá e resolve. Mas dizer que esse treinamento aqui, aquilo que a gente fornece aqui pelas lives, é tudo, não é, cara. É porque você precisa conhecer o treinamento completo. Porque o treinamento completo, né, ele é toda a base estruturada de uma forma sequencial. A gente tem, né, o método IFE, informação, formação, especialização. Primeiro a gente dá dentro do treinamento as informações para que o cara tenha apetite, que ele tenha vontade, que ele tenha curiosidade, né, para que os processos pedagógicos que a gente vai aplicar, ele possa, né, desenvolver. Não adianta você fazer um treinamento que é maçante, que é chato. Então, a primeira parte é informação, a segunda é formação. Por quê? Eu vou falar sobre turbina a gás, mas tem gente que não entende o que é a termodinâmica. Às vezes a gente vai falar sobre sistema de óleo sintético e o cara não sabe os tipos de permutador de calor que existe no mercado. Às vezes a gente vai falar sobre sistema de óleo e o cara não sabe o que é uma análise físico-química de um óleo lubrificante. Então, eu preciso, além de dar informação, dar uma formação. Explicar o que é um permutador casca e tubo, o que é um permutador, né, de placa, o que é um
permutador de calor, né? Cooler, ar, né? Que seria com aqueles radiadores, o que seria aquele Ritrix, né? Que é circuito impresso. Então, toda essa formação ele precisa ter dentro do treinamento para que ele possa, né, ter condições de entender o processo. Então, não é uma live que a gente vai dar todo o conteúdo. Agora, é fato que aqui na live eu faço de tudo para dar o meu melhor. Então, eu não falo de um assunto e não falo de outro para poder deixar para lá. Não, cara. Se você for um gênio, você vai juntando isso aqui, depois de talvez 3, 4 anos, você vai ter todo o conteúdo, porque tudo que me perguntarem aqui, eu vou falar. Eu não vou fazer reserva. Não, isso aqui eu vou dar só no treinamento. Não. O que me perguntarem, eu vou dar. Tanto é que agora no curso que a gente vai ter a próxima rota do especialista, que vai ser semana que vem, eu vou falar de um assunto que é muito interessante, que muita gente me pergunta. Cara, e sobre comissionamento? Como que é um projeto de uma turbomáquina? Como que ele desenvolve? Como é que eu chego, às vezes, em uma plataforma para trabalhar e já está tudo montado? Como é que eu desencadear disso? Então, vou montar esse material para você poder entender dentro do treinamento gratuito. Então, eu não faço reservas. Mas agora, quem é aluno, e aí eu tenho inúmeros testemunhos aqui de pessoas que falam, cara, eu achava que conhecia e fui para outro ponto. Olha, tem alunos meus que são da GE, são alunos meus da Siemens, que compraram treinamento. Eu não o exponho porque, cara, às vezes o cara não quer se expor. Mas, assim, são pessoas que chegaram já com 20 anos de profissão, de conhecimento de turbomáquina, fizeram treinamento e falaram, cara, eu vejo a máquina com outros olhos. Boa tarde, eu sou, como técnico e mecânico industrial, tenho chance de trabalhar com turbomáquina? Ou só para quem tem engenharia? Olha, cara, deixa eu desmistificar uma coisa. Você que é técnico de mecânica, de elétrica, de eletrônica, cara, o mercado é muito amplo para quem deseja trabalhar no mercado offshore e das turbomáquinas. Por quê? Porque você precisa, para cada um engenheiro, você precisa de pelo menos 5 outros técnicos. Então, se você tem um curso técnico, a tua probabilidade de você entrar no mercado é bem maior. Porque você tem um mercado muito mais aberto, mais amplo para isso. Não estou dizendo que a remuneração de um técnico é igual de um engenheiro. Também isso depende de anos de experiência, né? Eu trabalhei como técnico a maior parte da minha vida. E nunca precisei ir para a engenharia para ganhar mais, né? O meu trabalho sempre foi reconhecido como engenheiro, mesmo quando eu não tinha engenharia. Então, se você é um técnico, cara, se aperfeiçoa no seu trabalho e você vai ver um valor. E como técnico, né, você tem muito mais capilaridade, você tem muitas oportunidades. Cara, então não vale a pena fazer engenharia? Claro que faz, claro que vale. Você vai ver o mundo com um olhar mais maduro, né, mais amplo, mas você não despreze seu curso técnico não, tá bom? Eu até recomendo muito, cara, precisa de uma vaga no mercado, precisa trabalhar, cara, faz um curso técnico. E depois? Cara, depois se aperfeiçoe numa área que você quer. Não gosto de turbomáquina. Não, beleza, cara, tudo bem quanto a isso. Gosto de subsídia. Então, cara, vai lá e faz um curso de ROV, faz um curso de perfuração de petróleo. Se aperfeiçoa naquilo, porque a probabilidade de você ser, né, chamado para esse mercado é maior. E aí, cara, hoje, quantos engenheiros trabalham embarcado? É um número bem menor em relação ao número de técnicos. Então, se você tem um curso técnico, valoriza isso. Se especializa em alguma área, na área que você gosta, para que você tenha mais conectividade, né? Para que você tenha maior habilidade. Às vezes você vai ter uma oportunidade de fazer uma entrevista e, cara, se você tem proficiência naquilo, se você está preparado para aquilo, você não vai ser surpreendido dentro da entrevista. Você vai surpreender quem vai te entrevistar, porque você já tem o conhecimento daquela área dele.